seja bem-vindo a mais uma conversa com o Copini. Deixa eu contar uma pequena história para tu entrar mais no clima, mas antes deixa eu contextualizar aqui. Esse cenário que tu tá vendo é um galpão. Aqui tem um trator, esse barulhinho que tu tá ouvindo é chuva e essa piscada é a cerca elétrica das vacas, eu tô no interior. Esse galpão, todo sulista vai reconhecer, sulista do interior vai reconhecer, vai se identificar com essa paisagem, com esses utensílios aqui, é muito comum isso aqui. Essa aqui é a casa da minha avó. Eu vim passar uns dias aqui na casa da minha avó, tô na minha cidade natal. Isso tem tudo a ver com o contexto do vídeo de hoje e o porquê que eu tô segurando esse livro na minha mão. Eu vim agora para minha cidade natal para pegar uns livros, queria pegar uns livros e acabei mexendo lá nas caixas de livros e encontrei esse livro aqui, ao qual eu não posso falar qual que é, de hipótese alguma eu posso falar qual que foi um dos livros mais importantes que eu li na vida. Eu tenho, cara, uns 5 ou 6 livros assim que mudaram a minha vida, mudaram a minha realidade, deram uma expansão de consciência que eu tenho e são sobre os assuntos mais variados, desde coisas mais espirituais, partes da psicologia, até mesmo assuntos que eu não posso nem tocar aqui para não dar problema. E esse aqui é um deles, tá? Tá vendo que tá cheio de marcas aqui? Post-its. Sabe o que são esses post-its? São de onde eu tirei as informações para fazer os episódios de Copini Séries. O primeiro post-it aqui, um dos primeiros, não sei se vai dar para ver aqui, tá escrito episódio 1, né? Foi de onde eu tirei o episódio número 1 de Copini Séries. Então um livro muito, muito importante para mim. Eu peguei ele numa caixa ali, eu tava procurando outro, peguei esse aqui numa caixa e comecei a revisar e pensei, putz, isso aqui é extremamente importante, extremamente valioso, e um livro que eu fucei o mundo para achar esse livro. Demorei para achar, para conseguir comprar esse livro. E aqui estou com ele novamente. Um assunto poderosíssimo. Não dou indicação de livro aqui no canal, lá no Instagram. As indicações de livros são exclusivas para alunos da minha comunidade Alpha Life. Não adianta. Bom, esse livro ele traz um contexto. Difícil fazer vídeo com livro, né? Mas ele traz um contexto das coisas que a gente tem que ter para se sentir plenamente realizado. E é sobre esse assunto que eu quero nichar esse vídeo. Quais são as 7 coisas que a gente tem que ter para dizer assim, que nós estamos plenamente realizados conosco. E se uma dessas coisas estiver faltando, a gente vai se sentir incompleto, meio vazio, meio perdido. E novamente, né, vale frisar que é mais uma vez o número 7 agindo, né? As 7 cores do arco-íris, o 7, o número perfeito da Bíblia, as 7 notas musicais, Deus criou o mundo em 7 dias, 7 níveis de consciência, 7 chakras, 7 tudo é 7. E aqui nós temos também 7 centros, como o livro chama, se tu não quiser chamar disso, porque talvez esse nome ele fique muito espiritual, chame de outra coisa, mas o livro chama de 7 centros de consciência, que nós devemos prestar atenção para ver se está tudo perfeito na nossa vida, e que não importa a nossa classe social, se nós tivermos esses centros aqui preenchidos, realizados, não importa a nossa idade, né, nós estaremos nos sentindo completos. Claro que o dinheiro é importante, outras coisas são extremamente importantes, até algumas coisas aqui se relacionam a dinheiro, inteligência, saúde e outras coisas, tu vai entender muito bem, vai entender que um codepende do outro, mas é muito importante que você entenda quais são esses centros e eu vou falar sobre eles agora. Antes, deixa um Ei Copini, tô aqui. O primeiro centro de consciência que deve se sentir plenamente realizado é o centro da segurança física. Em primeiro lugar, em primeira instância, nós devemos nos sentir, não é só física, nós devemos nos sentir plenamente seguros. Seguros. Então, essa segurança, ela abrange até mesmo uma segurança física, ou seja, eu tendo um teto para morar, eu poder trancar a porta da minha casa, eu poder conviver com as pessoas ali dentro, me sentindo seguro, eu poder coexistir com outros seres humanos na minha própria cidade, no meu próprio meio social, sem ter medo de ser assaltado. Ou seja, se eu estou vivendo num lugar onde é que
aquele lugar ele ameaça a minha segurança física, eu não me sinto seguro, acabou por aí. Já é o mais básico ali, já não tem segurança ali, tá? Se eu tenho aquela segurança, tá, até mesmo a segurança financeira, que eu vou saber que no final do mês eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, eu vou conseguir pagar tudo, conta, boleto, etc, vai sobrar dinheiro, vai ficar tudo ok, eu não vou ficar sem luz, sem internet, sem comida, então está tudo ok. O primeiro centro é o centro da segurança, lembrando que ele abrange também aquela segurança de eu me sentir seguro, uma criança, por exemplo, se sentir segura com os seus pais, né, os pais passando segurança para os seus filhos, e eu acho que o ponto principal é a segurança da sua cidade, do lugar que você vive, aquilo te proporcionar segurança no sentido de um assalto, de roubo, alguém roubar o seu carro, esse tipo de segurança. Sem isso, nunca nos sentiremos plenos, completos, realizados, livres. Segundo centro é o centro da sensação. Por mais que o nome aqui ele não tenha muito a ver com o que eu vou falar, né, o autor chamou de centro da sensação, mas é o centro de, aqui na explicação ele diz que é o centro de autocontrole sobre as nossas próprias emoções, sobre a nossa própria sanidade mental. Ou seja, não adianta eu ter nada na vida se eu não tenho sanidade mental, se eu não tenho controle sobre as minhas próprias emoções, sobre os meus próprios sentimentos, se eu não tenho razão, se eu não tenho logos ativado, a inteligência universal dentro de mim, se eu perdi o controle sobre mim mesmo. Terceiro ponto, o centro do poder. Ou seja, ele chamou de centro do poder, é o poder que eu tenho sobre a minha própria vida e sobre o meu próprio universo local. Vale frisar esse conceito de universo local, ou seja, não adianta eu agora, pelo menos não agora, eu me preocupar com as enchentes que estão acontecendo lá na China, com o derretimento das calotas polares, se é que isso existe. Não adianta me preocupar com nada se eu não estou me preocupando, se eu não tenho poder de mudar o meu universo local, que é, dependendo da sua grandeza, é a grandeza do seu universo local. O meu universo local pode ser que seja a comunidade Alpha-Life inteira. Pode ser que seja mais abrangente do que a minha cidade, o meu bairro, a minha casa. Se você é um cara comum, seu universo local é a sua casa. Se você é um cara que não saiu da casa dos seus pais, seu universo local é o seu quarto. E assim vai indo, né? Você vai expandindo o universo local à medida que você vai adquirindo poder na sua vida. E poder, às vezes, a gente está falando no sentido literal de poder, ou seja, eu ser uma pessoa poderosa também no sentido financeiro, de possuir bens materiais, de poder fazer o que eu quero, de ter a liberdade de tempo geográfica para usufruir do que a vida tem para me oferecer e pagar por isso sem chorar. Sim, estamos falando do dinheiro também. Nosso quarto centro é o centro do amor. E o amor aqui, cara, daria horas e horas falando sobre isso. Que é eu poder dizer assim para mim mesmo, olha, eu tenho amor na minha vida. Amor de todos os jeitos, né? Que é o amor. Vamos começar falando do amor, o amor social, de eu ter sociabilidade, de eu gostar de ter amigos, estar perto de pessoas e saber que tem pessoas que gostam de mim. O amor familiar, eu ter a minha família ainda viva, isso é muito importante para mim. Ou você que já é mais velho, ter filhos, né? Você principalmente ter o amor de uma mulher, o amor romântico, que é o que nutre a masculinidade em certos pontos, e não adianta você de 15, 16, 18 anos dizer, ai, mas o homem não precisa disso. Vai se catar, tu não tem experiência de vida para analisar isso ainda. O amor romântico nutre a alma, sim, e você também nutre a alma das outras pessoas, ou seja, o amar e ser amado. Mas claro, para que você se sinta realizado, o amor precisa se fazer completo na tua vida, então não adianta ter um romancezinho incerto, e esse romance que te gera sofrimento, te gera ciúmes, a tua namorada vende OnlyFans, a tua namorada vende packs na internet, tu fica maluco com isso.
Isso não é amor, ou pode até tentar ser. Tem a intenção de ser, mas ele não se completa por si mesmo e não preenche como deveria ser. Então todas essas pessoas que reclamam do amor estão falando de amores que não conseguem ser completos, que têm a intenção de ser amor, mas não conseguem se completar. E aqui está falando de algo que se torna, sim, completo. Ah, mas hoje em dia é difícil, mas é óbvio. É por isso que eu tô aqui com a porra de um livro na mão falando sobre isso, porque todo o resto também é difícil. É difícil ser feliz hoje em dia. Número 5. Ele chamou de centro da cornucópia. É um nome esquisito que nem vem ao caso tu anotar, né? Mas ele está falando aqui da realização dos prazeres carnais físicos. Eu não estou falando de todos os prazeres, eu não estou falando de uma vida 100% esbórnia, dionisíaca, hedonista, eu estou falando da satisfação plena e garantida do seu prazer carnal, homem com mulher. Se você só for heterossexual, se for de outro jeito, aí tá, faz do teu jeito, mas o prazer físico daquele jeito. A satisfação plena daquilo. Sem que isso caia para vícios, compulsões e que mude a tua natureza biológica no sentido de tu não satisfazer-se com a própria mão, que é a sua namoradinha, né? Mas uma mulher de verdade. Então esse ponto ele tem que estar satisfeito na vida. E esse, cara, é o número 6. Ele posicionou aqui... Não, é o número 5, desculpa. Ele posicionou aqui como sendo algo mais importante do que o próprio amor, pelo menos quando se fala para homens. E depois disso, né, então nós temos um grau de importância do 1 ao 7, sendo o 1 menos importante e o 7 o mais importante. O número 6 é o centro da percepção consciente, ou seja, sabe quando os espiritualistas, os papos espirituais falam de esteja consciente, já ouviu essa expressão? Esteja consciente, esteja no momento presente, que de um jeito espiritual eles querem dizer, esteja consciente do seu corpo, da sua mente, da sua alma, de quem você é, do que para que você serve, você tem uma consciência de importância do que você é, do que você é feito. De um ponto de vista mais psicológico, mais do mundo, estar no momento presente, não se deixar levar pela ansiedade, pelos outros pensamentos e outras coisas, estar aqui no presente momento por completo. A tua presença, ter consciência da tua presença. Se fala muito em consciência, acho que já é uma palavra meio namastê demais, né? Mas é justamente o que significa estar inconsciente. Significa que a tua consciência foi embora. Então, consciente, ó, eu estou consciente de que ali fora está chovendo. Eu sei, porque eu consigo enxergar. Então essa sapiência é a consciência, mas é a sapiência de si mesmo. Ou seja, a consciência. Estou ciente de mim mesmo, ciente do que eu sou. Em palavras mais do público do Copini aqui, é não ser um robô. É viver a tua vida com uma certa intenção, não ser um robozinho guiado por um sistema que quer te dominar, é saber por que tu faz tais atitudes, ter intenção nas coisas que tu faz, tudo que tu fala tem uma intenção, não é assim sem querer, é intencional, a tua vida é intencional. Lembra do vídeo, 2, 3 vídeos atrás, modo causa? É isso. Vamos à última, que ele chamou de centro de consciência cósmica. Bom, esse é um assunto que não cabe nesse canal, nós não estamos preparados para esse assunto, que é basicamente uma ligação de você com o todo. Esse todo é Logos. A inteligência universal é a matriz divina, é Deus. Para algumas religiões tratam isso como Deus, mas essa consciência. Então se você é um religioso, está falando da sua fé, está falando da sua conexão com Deus. Se você é mais logosófico, está falando da sua consciência com o todo, de entender que talvez, na minha opinião não é talvez, mas talvez na tua seja, talvez o planeta Terra não seja o centro do universo, talvez nós somos como se fosse grãos de areia no meio do universo, existe muito mais coisa, e a gente ter essa noção de que existe mais coisa, e que existe uma certa inteligência universal, e a gente está conectado com ela, e que esse conceito espiritualista de centelha divina talvez faça muito sentido, que a mesma centelha divina que tem numa pulga, que tem aqui, e que tem em mim, não é a mesma coisa, mas veio da mesma fonte, e para ela nós voltaremos. É um assunto mais ligado ao espiritual, portanto eu não queria tocar aqui. Eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre essas 7 coisas, esses 7 pontos na nossa vida. Centro de segurança, centro da sensação, que é a inteligência emocional, centro do poder, centro do amor, da cornucópia, que é a satisfação, né, do instinto,
percepção consciente e consciência cósmica, você e o todo sendo uma coisa só. Este livro é um dos melhores que eu já li na vida e, como eu disse mais uma vez, eu não dou indicação de livro por aqui, só na minha comunidade Alpha Life, que inclusive é lá que estarei colocando esses materiais para negócios digitais e todas as outras coisas aprofundadas que eu gosto de falar, separada ou em aulas ou em cursos de maneira sempre muito didática. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de ser uma propaganda, eu só realmente achei esse livro hoje, me brilhou, eu me reconectei com as coisas que eu gostava muito de estudar e volto a estudar agora. Aí vim aqui falar, né, trouxe isso aqui para ti. E eu quero a tua opinião, se tu gostaria de mais desses assuntos sinceros e profundos que tem a ver com livros, estudos, e se tu acha que se encaixa aqui nesse canal, ou se tu acha que, não, eu gosto do assunto mais do dia a dia mesmo, do diário, do superficial, da conversa mesmo, eu tô por ti, cara. Eu faço o que a nossa conversa aqui vai te levar pro que te agrada mais, tá? Então, me dá a tua opinião, deixa o teu like, opine, tô aqui.